Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Escola de Oficiais. E estamos aqui hoje, mais um dia, para poder conversar sobre os assuntos a respeito da profissão do oficial de justiça. Lembrando que o nosso canal também debate as práticas do dia a dia e a gente conversa aqui cada detalhe a respeito da profissão. Hoje é um dia muito especial porque é mais um dia que a gente traz um convidado para poder conversar conosco a respeito de algum tema. É isso mesmo. E o tema de hoje será a saúde mental do oficial de justiça. E para isso, a gente trouxe aqui Leonardo Tenório, grande psicólogo aqui do estado de Alagoas, tá bom? Eu decorei aqui o currículo dele, então por isso eu vou poder falar. Eu sei que é seu, mas Pode usar. a gente vai utilizando. Ele é graduado em psicologia com enfoque em psicologia jurídica e psicologia hospitalar. Inclusive, eu já trabalhei em algumas coisas em hospital, depois a gente conversa. Na minha formação. Conversaremos. Ele é pós-graduado em psicologia jurídica e perícia da psicologia criminal. Pós-graduado também em psicoterapia cognitiva e comportamental. Entre outros enfoques aqui que Luana vai colocando aqui e também vai ter na descrição do vídeo, porque tem hipnose, tem mais uma porrada aqui de coisa. E futuro presidente do Conselho de Psicologia daqui do estado de Alagoas. A gente não tá Só em setembro. Só em setembro. Nós pedimos o currículo resumido, né? Uhum. Aliás, este é o currículo resumido. Esse é o resumido, para você ter ideia aqui. Então a gente vai deixar aqui nas descrições e Luana vai colocar aqui, nossa editora, um pouquinho. Então, Léo, seja muito bem-vindo, se assim posso lhe chamar. Com certeza. Seja muito bem-vindo para poder conversar aqui com a gente da Escola de Oficiais. E lembrando que estamos aqui com Daniel Faião, como sempre, e Mauro Faião, aqui na minha esquerda hoje. Daniel, passo a bola para você para a gente saber o que iremos conversar hoje. Normalmente eu faço isso, né? Eu tô meio sem jeito aqui, porque o Léo roubou meu lugar, eu fico todo errado. Nós vamos conversar hoje sobre a saúde mental do oficial de justiça, é o nosso tema, né? E, inclusive, é um tema polêmico, é um tema delicado de conversar, por isso um psicólogo, um profissional na área para falar com oficiais de justiça e a psicologia junto, por conta do nosso excesso de trabalho, por conta das peculiaridades do nosso trabalho, na verdade. A nossa função é uma função muito ímpar, então a quantidade de trabalho varia muito entre municípios, entre estados, entre regiões. Eu sei que tem oficiais de justiça que cumprem cerca de 80 mandados por mês, outros 100, 200, 400 mandados por mês, então de repente a minha realidade não é a sua realidade, e isso cria estresse, cansaço, abalo psicológico. O nosso trabalho tem uma peculiaridade, porque diferente da maioria dos trabalhos tradicionais, onde você entra no escritório, por exemplo, e você tem ali o seu chefe imediato, o seu superior, e você trata com ele. Os oficiais de justiça têm dezenas de chefes diferentes e a gente não tem acesso direto aos nossos superiores. Então, é muito louco isso na hora que você tem um problema, você quer tirar uma dúvida, você não concorda, você precisa de mais algum elemento. Como nos dirigir ao juiz, onde o próprio oficial de justiça, às vezes, tem receio de conversar com o magistrado. E mais, nós trabalhamos muitas vezes sozinhos, na grande maioria com os nossos próprios veículos, acessando locais perigosos, diligências perigosas, sofrendo ameaça. Nós tivemos também várias notícias de que oficiais de justiça são mortos em diligência, são notícias lamentáveis e, evidentemente, isso abala a categoria de qualquer esfera. Tá? Então, sobre esse peso, sobre essa saúde mental, daí de novo o tema do nosso vídeo de hoje, que a gente veio discutir com o Léo. E toda vez que eu falar Léo, traduza mentalmente como Leonardo Tenório. Tá? Botar uma teclinha SAP. E aí, complementando o que o Daniel falou sobre excesso de trabalho, sobre a dificuldade de relacionamento com os próprios superiores, eu diria que grande parte dessa insegurança, ou dessa deficiência voltada ao oficial de justiça é por conta da pouca visibilidade, pouca compreensão que as pessoas têm sobre o trabalho. E isso acaba gerando um peso muito grande, talvez uma responsabilidade muito grande, e com base nessa pouca visibilidade. E aí vários outros fatores estão juntos disso e várias coisas vêm acontecendo na atualidade. Junto com essa visibilidade, nós temos um problema de falta de padronização do trabalho.
E aí eu vou falar muito em insegurança hoje durante o nosso bate-papo. Porque essa falta de padronização traz uma insegurança em diversos sentidos. Tanto na esfera física, mesmo, em questão de violência, como o Daniel mencionou, quanto na esfera mental. Porque é um trabalho solitário, é um trabalho onde há uma vantagem, porque existe uma independência muito grande, isso inicialmente é bom, mas ao mesmo tempo que os oficiais têm uma independência, eles têm também uma autonomia muito limitada. Veja, é uma atividade em que há pouca fiscalização, porque é uma atividade externa, solitária, onde existe essa independência, mas pouco poder de decisão. Então, quando você junta entendimentos diferenciados, de chefes diferenciados, principalmente em central de mandados, né, que são vários juízes, como o Daniel falou, o oficial de justiça acaba tendo problemas na hora de tomar as próprias decisões. Principalmente porque os atos processuais que ele realiza, eu repito, apesar da independência, ele não tem muita autonomia para decidir determinados pontos. E as poucas vezes em que nós temos autonomia, isso esbarra na insegurança. Será que eu posso fazer assim? Será que eu devo? Será que o meu superior vai concordar? Será que a parte vai realizar algum tipo de resistência contra esse meu ato? E se ela for agressiva? E se ela não concordar? E se ela me agredir verbalmente? E essas agressões verbais talvez sejam as mais comuns, né, Daniel? Muito comum. Existe violência física. Verbal, em gestos, em postura, é bastante comum. E normalmente o oficial de justiça está sozinho. Está sozinho. Ah, mas aí eu faço diligência em dupla. Ok, coloca um cara de 1,80 m forte contra duas oficialas na frente. Então são vários cenários, são várias situações difíceis para a gente. Vezes nós temos um mandado coercitivo para cumprir, um mandado de prisão, um mandado de despejo. Normalmente os oficiais vão acompanhados da força pública, com policiais. A maioria das vezes, em comunicação processual, por exemplo, o jargão é uma simples intimação. Nunca é uma simples intimação, apesar de se esperar que o ato seja simples. Mas você chega lá, encontra uma pessoa que está passando por uma situação difícil, ou está às vezes de um cargo, ocupa um cargo de autoridade alta e se comporta com base no cargo, né? Não que todos façam isso, mas a gente sabe que isso existe, e simplesmente não gosta da presença do oficial de justiça ali, começa a apontar dedos, agredir. Eu tenho certeza que isso aconteceu, se não com você, mas com uma pessoa muito próxima a você, e o oficial trava na hora, se não tiver uma preparação prévia, se não souber como reagir naquele momento, se corre, se fica, se impõe, se prende, sabe? Quando a gente não tem esse preparo, e mesmo que tenha, às vezes, a ameaça de tal forma que também complica para a nossa vida. Então, acho que esse é um ótimo cenário. Você tem mais alguma coisa para complementar? Eu tenho. Você falou de uma coisa em relação a não estar preparado, e o Mauro falou sobre a questão da insegurança. Eu percebo assim, desde o início dos nossos podcasts, sempre essas duas coisas andam atreladas, né? A não estar preparado para determinada situação, e isso gera essa insegurança. A gente tem, numa análise bem rápida aqui, duas formas de preparação que a gente está se falando aqui, que é o preparo processual, saber o que fazer, como lidar na frente do terceiro, da frente da parte, saber demonstrar que você tem conhecimento naquilo que você está fazendo. Do contrário, se você gagueja, se você mostra insegurança processual, o outro pode querer dominar a situação, a conversa. Sim, claro. O outro ponto de vista, o outro ponto de vista é o preparo de reação. Deu ruim, fui ameaçado, fui agredido, aí já sai do procedimento, né, e entra para reação para o perigo ali, para a ameaça. Como que eu devo estar preparado nessa situação? Eu devo ser treinado em arte marcial? Eu devo portar arma de fogo? Eu devo, em qualquer situação, virar as costas e correr? Eu devo sentar no chão e rezar? O que eu tenho que fazer? Então, eu vejo assim numa análise muito rápida esses dois vieses de preparação. Daniel, eu achei interessante o que você falou, a questão da simples intimação. Vê só, vamos imaginar um cenário aqui. Cleiton, eu tenho aqui para você uma simples intimação. Como é que você se sente ouvindo isso? Já me sinto completamente travado, né? Recebi uma intimação judicial, não sei nem o que é, mas o nome já dá medo. Você não sabe nem o que é e o oficial bateu na sua porta. Vamos lá, eu sou oficial de justiça. Não sou. Mas vamos imaginar nesse cenário que eu sou oficial de justiça. Para mim,
O procedimento é simples, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, para você, o procedimento é simples, tranquilo. Eu só vou entregar, você vai assinar e a gente dá prosseguimento aos trâmites burocráticos, vamos pensar assim. Mas para quem está recebendo, né, Cleito, como você colocou, eu não sei o que é isso. Então, se eu não sei o que funciona, o que é que eu vou fazer no momento que eu recebo algo que eu não sei o que funciona? Quando eu não sei, eu tenho medo. Quando eu tenho medo, o que é que o meu corpo, o que é que ele libera nessa hora? Ele libera adrenalina, ou seja, eu preciso me defender. Mas você não está com medo? Mas são as situações que eu não conheço, que eu não sei o que eu preciso me defender delas. Aí tem pessoas que vão correr, simplesmente vão dizer, não sou eu não, conheço não, fulano de tal, o Cleiton, não sei quem é Cleiton. Bom dia, fecha a porta. Ou fechou a porta na cara ali do oficial de justiça, fechou a porta na cara do Estado, vamos pensar assim. Aí a gente pensa, como é que o Estado se sente quando batem a porta na cara dele? Então veja que a gente está beirando aqui situações diferentes. A saúde mental do oficial de justiça, a saúde mental do cidadão, que não sabe o que é aquilo que está acontecendo com ele. E aí, Mauro, quando isso acontece, a gente tem dois sistemas funcionando agora. O do medo, não sei o que está funcionando, o que está acontecendo. Então, quando eu tenho medo, eu travo. E das duas, uma. Ou eu vou ficar naquela posição de pânico, vamos dizer assim, vou ficar ali travado, não sei o que eu faço. Ou eu vou dar um desperto, né, Cleiton? Tipo, fecha a porta na cara do Estado. Ou eu vou para agressão. Eu vou para a parte física, eu vou me impor, como o Daniel falou. Às vezes é uma figura de autoridade que está ali, sabe? E aí essa figura de autoridade começa com aquele jargão, né? Você sabe quem eu sou? Entende? O clássico, né? Aí o Estado fala o quê? Sei, pô, você é Cleiton. Exatamente. Então isso aqui, ó, um embate está sendo travado ali. E o que é que eu vou fazer agora? Então, essas são questões, sabe, Daniel, que a gente precisa pensar. Até onde vai minha saúde mental e aonde começa a saúde mental do outro. Então, até onde eu tenho que respeitar também a saúde mental do outro. Seria um processo de empatia. Com certeza, um processo empático. Tipo, como alguém que não sabe o que é uma simples intimação reagiria quando escutasse essa frase? Olha, é só uma simples intimação. Você só precisa assinar aqui. Eu não vou assinar, não sei o que é. Pra gente é só isso. Pra ele, é a vida dele, às vezes, que está em jogo ali. Ele não está pensando no ato processual, está pensando no que significa aquilo. A forma como você procede, como você chega e como você se apresenta, ela controla um percentual muito grande do futuro da diligência. Porque parte depende de você, do oficial. Parte não depende de você, depende do cenário que você está encontrando. Eu vou lhe contar uma história que ela é bem rapidinho. Eu sou psicólogo, tá? Não sou oficial. Pode continuar. Muito obrigado. Eu vou lhe contar uma história rapidinha. Ela aconteceu tem umas 2 semanas, mais ou menos. Eu efetuei uma prisão civil. Liguei pro cara, eu expliquei para ele de que se tratava, não revelei que era uma prisão, mas falei que era um processo. Tentei fazer tudo, tentei até uma conciliação entre ele e a ex-esposa, era questão para pagar a pensão alimentícia e eu já tinha uma ordem de prisão na mão. Então eu não tinha que explicar, orientar, conciliar nada, eu tinha que prender. Mas eu tentei, sem revelar o conteúdo do mandado e dentro do meu prazo administrativo. Não deu certo. O que eu preciso fazer? Efetuar a prisão. E aí eu liguei para o cidadão, falei, olha, eu preciso encontrar com o senhor pessoalmente, preciso da sua assinatura no mandado, eu tenho que falar alguma coisa para ele, para que eu possa encontrar, sem revelar aquele conteúdo. Tá bom, eu posso encontrar com o senhor lá no fórum? Tudo bem, pode. Ele se ofereceu, pode. Eu cheguei um pouco antes no fórum, conversei ali com a guarda, com a carceragem, olha, sou oficial de justiça, se trata disso, já o cidadão está chegando, eu vou explicar para ele da voz de prisão e eu gostaria que vocês estivessem por perto para conduzi-lo até a carceragem, até eu trazer uma viatura para levar para o presídio. E assim foi feito. E o cara chegou, foi preso, eu chamei a viatura, a polícia militar aqui no nosso caso, demorou ali uns 10 a 15 minutos, foi o tempo que eu consegui conversar melhor com ele. Cópia do mandado, aproveite para ligar para o seu advogado, para a sua família, você faz dessa forma, mas eu tenho que pagar quanto? Falei, olha, existe uma série de atualizações, tem que pesquisar um pouco no seu processo, o seu advogado vai lhe explicar em todos os detalhes, eu não tenho acesso ao processo agora. Enfim, instruí o preso, ele já estava preso, da melhor forma que eu consegui naquela hora. Beleza, chegou a condução, fomos para a delegacia, entreguei a auto de prisão, etc, etc. Desejei boa sorte para ele e fui embora. Para minha surpresa, eu não pude atendê-lo. Aconteceu ontem. Ele me ligou. Eu não pude atendê-lo. Logo em seguida, ele deixou uma mensagem no WhatsApp. Sabe o que ele falou? Muito obrigado por conduzir assim, me prendendo.
Cara, o preso me Agradeceu ligou ser para me preso, agradecer, pô. Agradeceu. Onde isso acontece? Onde? Eu não vi. Se aconteceu com você, conta pra gente. Mas Aconteceu comigo. já. Aconteceu? Na delegacia, quando o eu tava cara indo embora. agradeceu, pô. Ele me agradeceu. Pelo procedimento, pelo respeito, pela atenção, pela forma de tratar ele e não trazer essa mera intimação como sendo só um documento para você assinar. Aí você pensa, Léo, sempre acontece assim? Porque estamos aqui nós 4, né? Aí a turma assistindo o nosso vídeo, para eles é muito fácil, porque o cara vai no fórum. Não, isso é uma raridade, isso é 1 em 1 milhão. Porém, quando você mostra o conhecimento, dá atenção, explica quando consegue e quando a outra parte permite, né? Claro, Porque claro. não adianta ter um cara lá todo raivoso, peraí, que eu deixo ele explicar, não adianta. Então, quando isso acontece e é possível, olha como é legal o retorno. Quando tem esse processo de empatia, as coisas tendem, não acontece sempre, mas tendem a tramitar de uma forma melhor. Mas tem um detalhe aí. Aí eu vou perguntar então esse detalhe para o psicólogo. Vamos lá. Essa atuação, essa mais leve, eu vou chamar assim, com o jurisdicionado, ao meu ver, isso é extremamente saudável para a nossa saúde mental. Isso. Essa forma de você lidar com as pessoas, de você tratar bem as pessoas e conseguir resolver o problema de maneira tranquila, da forma que você expõe o problema, que você aborda, enfim, todo o procedimento. Eu digo por experiência própria que quando eu passei a tentar ter mais uma empatia pelas pessoas, você acaba demorando um pouco mais para fazer o procedimento, mas você faz, você sai muito mais tranquilo dali, sem aquele peso. Você entrou no detalhe que eu gostaria, que eu queria. Eu estava pensando aqui, olha. A gente tem aqui, primeiro tema, Cleiton, vê só. Excesso de trabalho. Município, estado, região, tem demandas diferentes e tudo, como é que isso acontece? Imagina você com esse excesso de trabalho. Imagina não, você sabe como é, né? Vocês que estão aí assistindo sabem como é. Imagina esse excesso de trabalho na tua mesa e tu pensando, cara, eu preciso ter um tempo para chegar, para abordar o cidadão, para que ele entenda, para que ele vá. Veja, quando o Daniel estava explicando aqui, eu pensei, bicho, isso demorou horas, cara. Isso demorou horas, eu não sei se demorou horas. Dias. Então, esse excesso de trabalho, ele pode atrapalhar nesse processo, porque você diz, poxa, eu tenho essa diligência, tenho essa, tudo para fazer, e o prazo tá curto, tá apertado. Velho, ó, toma essa simples intimação. Isso acontece. Eu Isso imagino, acontece. Porque esse mandado, por exemplo, é um mandado mais duro de ser cumprido. É prisão, né? É você ser a liberdade de alguém. Então, eu demoro X horas para cumprir esse tipo de mandado. Os mandados de comunicação processual, eu cumpro eles mais rápido. Em termos de volume, ele é mais fácil. Então, se eu estou numa situação em que eu recebo muitos mandados por mês, esse muitos varia de cada região, né, cada estado, eu não consigo dedicar tanta qualidade àqueles que são mais difíceis, porque eu estou trabalhando no volume, eu não estou trabalhando na quantidade, na qualidade, aliás, do processo. Quando eu recebo um pouco menos de trabalho, Mauro, então você trabalha pouco. Não, eu me dedico mais àqueles que demandam mais diligência, mais pesquisa, que demandam trabalho mesmo. Então, resumindo essa ideia, quando você tem excessos de mandados, você faz isso que você acabou de falar. Você corre para bater prazo. Baixar a pilha, né? Para baixar a pilha. Quando você tem menos mandados, não é que você esteja de boa. Você pode se dedicar mais àqueles que são mais difíceis. Aí eu tenho uma pergunta para você em relação a isso. E eu vou puxar um segundo contexto. O oficial de justiça, em regra, não bate ponto. Batemos pontos em dias alternados, depende da regra local, mas eu não preciso estar todo dia cumprindo horário. Nós temos horários livres. Tá? Isso é muito bom por um lado, porque eu cumpro a minha demanda daquele período e depois eu vou para a minha vida pessoal. Isso é ruim por um outro lado, porque se eu estou nessa condição de excesso de trabalho, eu não tenho limites entre o meu horário de trabalho e o meu horário livre. Por exemplo, a maioria dos dias, o fórum aqui em Alagoas, por exemplo, ele funciona no período da tarde, exceto a sexta-feira que é de manhã. Então, via de regra, eu não deveria trabalhar de manhã. Mas você tem horário livre. Então, eu tenho um monte de problema aqui para resolver, vai de manhã. Opa, apareceu outro, vai de tarde. Não deu tempo, vai no sábado. Pegou, vai... E isso deixa o oficial de justiça estressado, abarrotado de coisa para fazer. Parece o teletrabalho na pandemia, que todo mundo descobriu que funciona assim. Pois é uma situação difícil e eu vejo muitos colegas estressados, cansados, eu não sei nem se deprimidos, porque não é minha praia para falar, mas desgastados com certeza. E aí vai a pergunta, como lidar nessa situação? Se é que há uma resposta definitiva para isso, eu acho que não, mas
qual que poderia ser o entendimento na psicologia do oficial nesse cenário? Então, tem uma história para contar. Vamos lá. O meu avô, cara, era um cara muito carinhoso assim com os netos. A ideia dele era ter netos, sabe? O cara teve 7 filhos, mas a ideia dele era ter netos. Eu acho que foi por isso que ele teve muito filho, né? Vou ter 7, porque tem um bocado de neto, e aí eu brinco com o menino. Planejou bem. E meu avô tem uma coisa, cara, de contar umas parlendas, sabe? De contar umas histórias assim, falava do Saci Pererê, falava da Yara, sabe? Ficava pegando o nosso folclore e incorporava nas histórias como se ele tivesse passado pelas histórias. Que E massa. ele é muito legal isso, cara. E ele era sempre muito cuidadoso, sabe? Com essas coisas. E sempre tinha aquele finalzinho, ó, dá pra não cair no encanto da Yara. E a gente ficava, tá, poxa, os primos, tudinho ali, né? Todo mundo sentado. E meu avô, pra quem não é daqui de Maceió, nós temos alguns mirantes, né? Vocês conhecem os mirantes aqui. Aham. E ele morava em frente a um mirante, cara, o mirante da Santa Terezinha, que é um mirante assim, que a gente vê a cidade toda de cima, a gente vê as lagoas, vê o Trapichão, né? Vê o centro da cidade, vê muita coisa da cidade. E é bonito o pôr do sol e tudo isso. E ele costumava levar para aquele mirante lá, botava a gente sentadinho ali, ficava conversando, contando as histórias, não tinha esse movimento que tem hoje de carro e tudo. Então ele conseguia fazer isso ali. Quando ele tinha 2 netos, que era eu e meu primo. Eu sou o segundo mais velho, vamos dizer assim, de meu primo. Depois de 3 meses eu nasci. E aí ele conseguia fazer isso, botava os 2 aqui, né? Botava lá, conversava, brincava e levava para casa. Aí depois nasceu minha prima, um mês depois. Eu costumo dizer que meus tios não tiveram inveja do outro, sabe? Porque um fez um filho, outro fez outro eu vou fazer também, e fez. Eu já tô até vendo o excesso de trabalho que trouxeram pro seu avô. Cara, Já tô vendo. é aí que a gente vai chegar. No final das contas, tem uns primos que eu esbarro na rua e digo: você parece com fulano de tal. Pô, sou teu primo. E aí acontece muito isso. Tem muito primo espalhado por aí. E aí o meu avô, ele já não conseguia mais fazer aquele encanto todo, aquela magia toda. Ele sempre foi muito carinhoso, brincava e tudo. Mas ele foi ficando mais velho, né? Então ele não tinha como fazer aquilo com tanto menino. Comprar um busão pra botar o menino tudo Cara, dentro. é uma Kombi. Então, assim, ele já não tinha como levar todo mundo pro mirante, porque era muito menino para levar todo mundo pro mirante. E aí, a segurança, como é que ficava, né? Então, assim, o excesso de trabalho, como o Mauro já sacou a história, acabou com o meu drama. Então, assim, Perdão. o excesso de trabalho que ele teve ali, quando começou a crescer a prole dos netos dele, fez com que ele não conseguisse mais envolver e encantar daquela forma. E quando a gente conversa entre nós, os primos, né? E eu conto uma das histórias que ele contava e o jeito que ele falava, disse, cara, eu sinto falta disso, não era assim. Ele também fazia, mas não era desse jeito, entendeu? Aí eu não sei, né? Porque o último neto, eu já era mais velho, eu não acompanhei. Mas eu fico imaginando que ele fazia assim. Olha, é um simples cordel, toma. Entendeu? E aí, cara, é como você falou, Daniel. E aí eu queria saber um pouquinho do Mauro, assim, essa coisa de não ter um horário fixo, não ter aquele... tá solto ali, né? Não precisa bater ponto. E eu queria saber isso. Isso ajuda a acumular? Isso não ajuda a acumular? Como é que é isso? Me conte aí um pouquinho. Isso me lembra o quanto as pessoas gostam, querem ser oficiais de justiça por conta dessa Da liberdade, flexibilidade. dessa do trabalho. flexibilidade. Isso é maravilhoso, isso às vezes é a menina dos olhos das pessoas, elas querem ter liberdade, trabalhar a hora que querem, de manhã, de tarde, de noite, final de semana, todo mundo quer isso. É por isso que muita gente quer ser ator. Pois Porque é. acha que é só glamour. Até começar a fazer, não é isso? Então, eu ia chegar lá. Eu, quando comecei, e acredito que muitos colegas também, ficam encantados com essa questão de trabalhar a hora que quiser. Hoje eu não vou trabalhar, isso é possível. É possível, no dia seguinte você tem que trabalhar o dobro. Aumentou. E aí vem o problema. Você precisa ter uma disciplina muito grande. Só que naturalmente a gente não tem toda essa disciplina. O que acontece? Isso é minha opinião, você acaba se perdendo no próprio trabalho. Ao invés de você trabalhar suas 6 horas, suas 8 horas por dia, você trabalha o dia inteiro. 2 horas de manhã. E aí você está preocupado com o seu trabalho que você tem que fazer à tarde. Mais 2 horinhas à tarde. Trabalhei 4 horas, faltam 2. Vou trabalhar de 10 à meia-noite. Na verdade, você não parou de trabalhar, né? Exatamente. Você está o tempo todo preocupado com o seu trabalho. E os oficiais sabem o que eu estou falando, porque hoje eu estou preocupado com o trabalho de amanhã.
Amanhã eu estou preocupado com outro trabalho que eu não consegui realizar, preocupado com horários, com se eu vou encontrar ou não as pessoas. Isso parece muito bom e tem, de fato, tem suas vantagens. Poxa, hoje eu quero minha tarde livre, vou trabalhar pela manhã. Hoje eu quero minha manhã livre, vou trabalhar pela tarde. Isso é maravilhoso. Mas se você não souber gerir o seu tempo, você trabalha em tempo integral. De manhã, de tarde, de noite, final de semana. Madrugada. E eu fiz isso muitos anos sem perceber. Quando eu percebi que eu não tinha mais lazer quase. Porque entre o meu trabalho não dava tempo de ter o lazer. E aí eu comecei a perceber que isso era ruim. Isso me trazia prejuízo à minha saúde mental. E aí eu achei melhor tentar condensar o meu trabalho naquelas 6 horas, naquelas 8 horas. Seja de manhã, seja de tarde, seja um sábado. Eu não vou trabalhar na sexta tarde, mas eu vou tirar o sábado para trabalhar. Mas eu vou trabalhar naquele horário mais ou menos fixo. Eu vou começar na hora tal e terminar na hora tal. E aí eu consigo ter uma qualidade de vida maior. E o que você vai fazer na sexta tarde? O que eu vou fazer na sexta tarde? O que eu faria no sábado à tarde. Eu posso ir ao cinema, eu posso ir ao médico, eu posso fazer qualquer coisa, o meu lazer. Andar de moto? Andar de moto, Vamos andar de claro. moto? Eu pensava que lazer não é da sua conta. Eu não posso dizer isso, nós estamos gravando. E quando você faz, olha só, outro exemplinho que aconteceu também por aqui. Quando você faz, vai para um happy hour. Eu já trabalhei, cumpri tudo a minha... Fiz o que eu tinha que fazer. Agora eu vou com os meus amigos para um happy hour. Terminei o trabalho. Missão Marcou. cumprida. Terminal. E aí, a gente tá cheio de rede social, a gente sabe disso, você sabe disso, você tá nela agora. E você ousa em tomar um chopp e postar uma foto na rede social. Na O que vem depois? sexta-feira à tarde, né? O que vem depois? Vocês já entenderam o que vem depois. O oficial de justiça não trabalha, tá no bar tomando cerveja. Mal sabem as pessoas o que a gente já fez naquele período. Passou a madrugada trabalhando. E isso por aí. também reflete em como nós somos vistos e como isso abala a gente também, porque o grande problema nosso é falta de visibilidade e as críticas relativas a isso que o Daniel falou, a ter muita liberdade, a ser vida boa, a não trabalhar, e isso incomoda muito. Então, assim, objetivamente, por exemplo, vamos lá. Como é que eu resolvo isso aqui? Separando justamente isso, ó. Meu trabalho começou e terminou. Aí eu faço alguma coisa, entendeu? Nem que seja, não, mas eu ainda tenho 2 horas, como você colocou, ainda tenho 2 horas hoje. Então, terminei 2 horas aqui. O que é que eu vou fazer agora? Cara, vai tomar um café, sabe? Vai espairecer ali no teu jardim, vai ali olhar o mirante, vai brincar com seu gato, vai fazer alguma coisa. E aí o que é que acontece? Nesse momento, eu fechei isso, entendeu? Então, como o Daniel falou, né? Trabalhei, aí fui lá pro happy hour, beleza, fechei meu trabalho, certo? Então, se eu fecho, agora eu não vou trabalhar amanhã à tarde, porque eu vou trabalhar sexta-feira à tarde. Aí legal, como você falou, cara, eu posso fazer um monte de coisa aí na sexta-feira à tarde, é o meu lazer. E aí configura como? É minha saúde mental aqui, ó, minha higiene mental, eu gosto de usar o termo higiene mental, eu tô limpando a minha mente, sabe? Beleza, aí no outro dia você consegue trabalhar, e no outro dia você consegue fazer o que o Daniel citou como exemplo, de prender um cara e o cara no final dizer, obrigado, você me prendeu, sabe? Então assim, ó, aí o meu trabalho faz sentido, certo? Aí o meu trabalho faz sentido, ele não me frustra mais, entende? Então eu acredito nisso, sabe? Eu abri um bloco e eu tenho que fechar esse bloco, aí eu tenho que fazer alguma coisa para marcar que eu fechei, abri outro, fechei, eu tenho que fazer alguma coisa para marcar que eu fechei. Senão você vai... O seu fluxo de vida acaba sendo em prol do trabalho em tempo integral. Você está fazendo coisas da tua vida nos intervalos do trabalho, né? O nosso trabalho é tão peculiar, às vezes ele pede isso. Uhum. No exemplo, eu saí de manhã para uma diligência, fui lá, não encontrei e soube que eu vou ter que voltar lá de tarde, por qualquer motivo. E eu não me programei para o resto do dia. Vou fazer o que no resto do dia? Eu vou fazer minhas coisas particulares, etc. Mas eu estou com o meu alerta ligado aqui. Ó. Vai dar o meu horário, eu tenho que voltar para o trabalho. E eu fico com isso em mente. Então, é organizar, abrir e fechar, que é diferente de cartório, né? Cartório no juízo. Eu chego, entro, começo o meu horário, fechou o meu horário, desligo os computadores, apago a luz e vou embora. Acabou, né? Acabou. Mas aí, como a gente está aqui para complicar a vida do Léo, Léo, essa situação... Legal, abrir, fechar expediente, horário, se organizar, agenda. Eu tenho que trabalhar X horas por semana, vou pegar essas X horas e distribuir da seguinte forma. Massa. Aí chega o caso em que muitos colegas cumprem centenas de mandados por semana. Por mês, aliás. Que às vezes dá na semana também.
E aí, cara, o colega se sente na seguinte situação. Bom, eu estou nessa semana e eu tenho 100 mandados para resolver. Normalmente eu resolveria 30, 40, 50, não quero colocar números aqui não, porque isso varia. Mas eu estou numa situação super atarefado e o que o juiz espera? O juiz espera que a gente consiga cumprir todos eles. O que a central de mandado espera? Que cumpra todos eles. Ah, qual é a minha jornada de trabalho? X horas semanal? Trabalhe um pouquinho a mais pela manhã. Você cumpre isso aqui rapidinho no final de semana. Tira um sábado aí, ó, você baixa essa pilha rapidinho. E aí volta de novo o oficial de justiça estressado, porque está recebendo uma demanda maior do que o normal. E como o horário dele é flexível, tem essa variação, os outros esperam que o oficial de justiça dê conta. E aí? Aí bate uma coisa chamada frustração. Porque, como você falou, eu vou fazer o concurso, quero ser oficial de justiça, eu vou ganhar bem e eu vou ter liberdade. Olha que negócio bom. Pô, Cleiton, vamos fazer o concurso, velho. Bora? Agora eu tô pensando em largar a psicologia, cara. Eu já pensei em largar o teatro faz tempo. Então, assim, aí o cara começa a pensar nisso. E aí você faz o concurso muitas vezes pensando nisso. Tem aquelas pessoas mais vocacionadas, né? Que dizem, não, eu sempre quis ser e tal. Ele sabe como é a demanda, mas tem outras que não. E aí eu já visualizei como é que vai ser. Poxa, eu vou chegar lá a hora que eu quiser. Vou trabalhar e vou para casa, de boa, né? Aí isso frustra. Aí quando você frustra, porque você viu a realidade, existe o quê? Eu tenho o que é real e eu tenho o que eu espero, cara. São duas coisas diferentes, sabe? E nem sempre o que eu espero é o que é real, cara. Então a realidade, ela nunca vai ser o que você imaginou, porque você sempre imagina um cenário muito mais confortável, muito melhor. E aí o que é que acontece? Frustrou, aí você entra naquele botãozinho do pânico. Porra, não sei o que fazer. Pode falar porra? Pode. Pode. Porra, não sei o que fazer. Entendeu? E aí isso vai levando a sua atenção, isso vai trazendo burnout para você, a sua saúde mental foi pro lixo. E agora? Mas eu tenho que dar conta. Aí você começa a trabalhar feito um louco, mas não como você gostaria de trabalhar. Entendeu? E aí gera outra frustração. Pô, não queria estar trabalhando assim, cara. Aí o cabra vai e diz, eu vou pro happy hour. Hoje eu vou me deixar, me permitir. Aí, pô, tô tão feliz que eu tirei uma foto aqui da caneca de cerveja. Oficial de justiça bebendo, ó. De tarde, cara. Quarta-feira de tarde, oficial de justiça bebendo tomando uma. Aí a frustração faz o quê? Aumenta. Eu não tenho aquela liberdade. Então, assim, não tem outra, sabe, Daniel? Eu preciso organizar. Veio uma demanda extra. Aonde entra esse extra? Se é que entra. Se é que entra em algum lugar, onde é que eu aperto? Como é que eu porque às aperto? vezes literalmente não cabe. Sim. E a gente vai falar daqui a pouco, eu não tenho o meu chefe aqui do meu lado para chegar. Chefe, olha, a minha demanda padrão é essa, o senhor me direcionou aqui mais uma demanda X que não está cabendo aqui na minha organização. Eu só quero que você se vire. Não tem como explicar. Eu só quero que você se vire, né? A gente não tem como explicar o quantitativo e o tempo. Vou ter que pegar uma planilha, mostrar tempo médio de cumprimento do mandado. Isso não é explicável. Aí deixa eu te perguntar, o que pessoas. você faz nessa hora? Medito um pouquinho, respiro fundo e tento organizar o trabalho. Não tem o que fazer. Tem outra possibilidade? Não tem. Eventualmente, você pode perder um prazo, o que vai frustrar também, você pode receber uma cobrança, mas o principal é organizar o trabalho e, às vezes, infelizmente, você tem que diminuir um pouco a qualidade. Então eu tenho duas situações, certo? Ou eu sento e choro porque eu tô frustrado, eu tô lá com medo, eu tô com raiva, eu tô com tudo isso, e aí eu fico rodando nesse sentimento. Não tem solução nesse sentimento, entendeu? Não tem solução. O que é que vai aparecer a partir desse sentimento? Porque alguma coisa, a mente não dá ponto sem nó, entendeu? Ela não te leva para um lugar que não tem um objetivo, fim. E aí o objetivo, fim, pode ser uma patologia. Você pode ficar deprimido, porque a depressão é um negócio interessante, sabe, Daniel? A depressão faz bem assim. Cara, tu tá triste, tu tá chateado, tu tá com raiva, tu tá frustrado, vai dormir, pô. Se a depressão pudesse conversar, ele ia dizer isso, vai dormir, entendeu? Estamos pensando naquele modelo do depressivo clássico que tem a hipersonia, mas existe também o outro lado, né? Que o cara começa a não conseguir dormir. Diz, porra, nem dormir eu consigo mais. Aí ele começa a visualizar um futuro onde nem dormir ele consegue mais. Aí ele fica como? Ansioso. Porque agora eu fui pro futuro, certo? Então, e agora, cara? Eu tô sem saída? Organizar. Aí eu paro e digo, não, eu tenho que resolver. Não adianta eu ir dormir. Não adianta
eu pensar que o meu futuro agora está incerto. O que adianta é, eu preciso resolver solução. E eu tenho um amigo que ele diz assim, sabe, Cleiton? Para cada situação você tem 5.482 soluções só porque eu gosto desse número. Então, assim, Eu tava louco Belo para perguntar por que esse número existe. que eu gosto dele. Tá bom. Resolvido. Eu sou o cara dos números, não entendi. Ó, eu sei que estou me alongando nesse negócio, mas eu vou citar um cara que se chama Friedrich Nietzsche. E Nietzsche ele coloca que a gente tem desejos, nós temos vontades e nós temos potencialidades. Cara, esse cara é do gênio. Porque as potencialidades são as 5.482 soluções que eu posso ter para resolver o quê? O meu desejo, a minha vontade. Entende? Só que eu tenho que elencá-las. Aí, mas o Nietzsche não é aquele cara que fala para além do bem e do mal, né? Então não existe o bem, não existe o mal, não existe o bom, não existe o ruim. Como é que é isso? Justamente. Essas 5.482 soluções, nem sempre elas são viáveis. Entendeu? Nem sempre elas estão permeando o que as leis morais e éticas digam. Pode ser feito. Entendeu? Então eu preciso filtrá-las. Ou seja, eu preciso sentar e dizer como eu resolvo. Não dá para ficar ali rodando. Então, o que você falou, Mauro, para mim, assim, foi perfeito. Ah, Leonardo, mas aí você não é oficial de justiça. Mas todo oficial de justiça, eu acredito que também é um ser humano. E é assim que o ser humano funciona. Ou ele resolve, ou ele fica rodando. Certo? Ou acha uma outra estratégia que também resolva. Se você percebe que aquilo não está funcionando, que existe muita demanda indevida, acha uma estratégia. Eu, por exemplo, comecei a me envolver com a administração porque eu percebi que eu não conseguia dar conta do meu trabalho dentro do meu expediente na forma correta que eu desejo fazer. Então eu comecei a me envolver com ações, com administração, com projetos, para tentar otimizar esse trabalho. Naturalmente o meu trabalho acabou aumentando, mas aos poucos você vai achando outras soluções e que no futuro, com o tempo, vai diminuindo. É uma questão de planejamento. Pode não ser imediato aquilo. Pode ser que nos próximos dias, nos próximos meses, a sua demanda acabe aumentando, mas você tem que trabalhar de uma maneira que você consiga reduzir depois. Então uma dica que eu dou, uma dica prática, até que eu sempre falo para os colegas é: não deixe o trabalho acumular. Porque a gente como oficial de justiça, às vezes quer deixar, vou deixar acumular ali uns 2 dias, depois eu trabalho 3 dias na semana, trabalho 10, 12 horas por dia e dou conta. E se chegar uma demanda excepcional naquela semana, Os naquele imprevistos mês? podem acontecer. Se você já está com o trabalho acumulado, porque a gente tem essa liberdade de conseguir deixar acumular, e depois vem uma demanda excepcional, isso acontece. E aí você não consegue mais correr atrás daquele prejuízo que você causou. Então a solução é você manter sempre organizado, manter sempre a sua quantidade de trabalho o menor possível, para quando chegar a demanda, você conseguir controlar ela. Senão a gente se perde. Ele é brasileiro, cara? Porque brasileiro não faz essas coisas, não. Não, na teoria eu faço. Mas tu aprendeu a fazer isso, não foi? Eu gosto de pensar que sim. Então, Estou tentando. Isso é um aprendizado. Pode ser que um dia, por uma eventualidade, alguma coisa que aconteça, você vê, por exemplo, pô, me desorganizei aqui. Isso acontece também. Mas aí depois você faz o quê? Cara, o que é que dava certo mesmo? Ah, era isso aqui, então vamos, vem. Lembra? 5.482? Então, no meio ali tem uma desorganizaçãozinha também. Eu quero saber, eu vou jogar tudo pro alto, quero saber mais de nada. Aí o cara dá uma surtada dessa um dia, 2, depois não, peraí. Onde é que eu volto? Tem um ponto de apoio, né? É. E aí, Daniel, me diga uma coisa, cara. Que eu tô aqui, você me falou um negócio que você não tem como conversar diretamente com o seu chefe. Aí eu fiquei imaginando. Me explica essa história do chefe. Você tem um chefe específico, você tem vários chefes. Você tem, como é? Explico. Quando eu estou numa central de mandados e eu não trabalho num único cartório, num único juízo, porque nesse caso eu trabalho dentro do cartório do juiz. Então ele é o chefe que me dá as ordens, os comandos, que expede os mandados na linguagem do oficial de justiça. Já quando eu trabalho numa central de mandados, né, essa é um setor que recebe os mandados de todo o fórum e junta, o nome já diz, né, uma central e distribui para os oficiais de justiça. Então, cada mandado que eu recebo, ele vem assinado por um juiz diferente, não necessariamente, né? Mas ele vem assinado por vários mandados assinados por vários juízes. Então, imagine que nessa semana eu recebi 40 mandados. Eu provavelmente tenho ali 40 chefes diferentes que estão me determinando que eu faça determinado ato e eu tenho que resolver. E todos eles esperam, porque o juiz deu a decisão dele, cumpra-se, expressa-se o mandado. O que ele espera?
que o oficial de justiça faça a parte dele e devolva tudo bonitinho no mandado. No processo, aliás. Mas deixa eu contextualizar um pouquinho melhor, que eu vou mandar para o Mauro, que já é todo organizadinho Pra assim, mim, né? Vocês que pensam. Porque às vezes... provocação aí. Não, porque, se liga, às vezes eu sou desorganizado e me embanando nesse processo que a gente está falando. Às vezes eu sou um cara organizado. Pô, tenho X horas na semana, recebo tantos mandados, vou aqui, meu horário, hoje é de manhã, amanhã eu trabalho pela tarde, na quinta-feira eu quero ter um relax, eu posso, eu me administro. Que pessoa exemplar, né? Cara das planilhas. Boa. Mas, e mesmo assim, se a demanda é tão grande, que mesmo eu sendo um cara organizado, eu venho com uma demanda tão violenta que eu falo, pô, não cabe nas minhas X horas semanais. Eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que trabalhar mais de manhã, eu vou ter que trabalhar mais de tarde. Eu faço certidões na madrugada, eu faço isso, porque eu gosto de fazer assim, tá tudo bem. E quando não cabe na nossa caixinha, que é o que acontece com você provavelmente, acontece com muita gente, oficial estadual, oficial federal, trabalhista, muita gente nesse cenário. E agora não está no meu controle, eu recebi os mandados. O juiz assinou, eu tenho que resolver. Aí Não você está no me meu controle. complica. Pois é. Porque o que eu falei foi muito bonito, né? Um cenário ideal, maravilhoso. Você vai lá, se organiza, resolve, dá tudo certo. É, mas a gente não quer o bonito, a gente quer aquele que está acontecendo. Às vezes a culpa é nossa por falta de organização de fato. Acontece, aconteceu muito comigo. Mas às vezes não tem jeito. Às vezes vem a demanda e ou você faz, ou você perde seus prazos, vai ser cobrado, pode até responder por isso. Claro, vai ser plenamente justificável, mas olha o estresse, olha o aborrecimento que isso traz. Daniel, quando acontece esse tipo de coisa, não tem jeito. A gente perde final de semana, às vezes deixa de passear, deixa de viajar, pega período de férias, entrei de férias, eu pego meus 10 primeiros dias de férias para conseguir baixar aquela demanda que eu tinha. Isso é uma realidade. Não posso dizer que acontece com todo mundo, mas acontece muito, já aconteceu muito comigo, acontece ainda comigo, por mais que eu seja organizado, acontece. Não tem jeito. O que vem aí pela frente, nesses casos, diminuir o lazer, aumentar o estresse e ficar à mercê do sistema às vezes. Uma das coisas que pode ajudar isso daí, até em relação a ter que ir se comunicar com o magistrado, ter que ir até a secretaria para poder esclarecer um fato, tirar uma dúvida, que era parte do contexto agora, isso atrasa demais o nosso trabalho e traz insegurança às vezes. Como é que eu resolvo isso? Qualificação. Se eu estou preparado, se eu sei exatamente o que eu tenho que fazer com cada caso, eu não perco tempo pensando. Eu não perco tempo fazendo retrabalho, eu não perco tempo indo atrás do magistrado, indo atrás da secretaria para poder tirar dúvida. E é por isso que a gente toca muito nessa tecla. Eu tenho que saber de cabo a rabo, de cor, tudo aquilo que eu tenho que fazer. Até para não fazer aquelas coisas que são desnecessárias. Às vezes eu tenho uma demanda exagerada e eu consigo deixar de realizar determinados atos porque eles são desnecessários. Ou então eu faço eles da maneira correta. Mas assim, isso não responde exatamente o que você falou. Aconteceu. Isso é como se você colocasse um combustível melhor, mais aditivado ali, que você tenha mais eficiência. Isso faz parte da minha organização. Mas ainda assim você está abarrotado. Mas mesmo assim, considerando toda essa organização, conhecimento e a otimização do trabalho, aconteceu, aí eu vou pro psicólogo. Porque não tem jeito. E aí, Léo? Cara, Muito eu bem. posso adotar ele? Porque assim, Leve. eu tava querendo fazer um marketing, sabe, na clínica, eu vou levar ele, cara. Pronto. Eu posso chamar ele de Excel também. Pode, o homem da planilha. É, o cara da planilha. Então, Não, mas ó, se a gente está falando de saúde mental, não há como não se falar do profissional da psicologia. Sim. Não há como. Sim. Né? Mas é uma situação que não... Esse caso que a gente está Sim, rodando aqui falando é uma situação que não depende do oficial de justiça. Mesmo que você foque naquilo que você tem controle, que é organizar, esse controle não depende mais de mim, porque estão descarregando uma chuva de mandados e eu estou aqui louco. E eu também, o oficial de justiça, via de regra, não tem muito acesso à administração do tribunal. Temos. Podemos procurar a corregedoria, podemos procurar a administração de uma central de mandados, expor os fatos e pedir algo nesse sentido. Tem uma frase que eu gosto de dizer, que ela fala um pouco sobre esse cenário, sabe? Não deixe que as melhores decisões da sua vida dependam do acaso. boa. Se mexe. Não espera o amigo dizer, o colega levantar a mão, gritar, dizer, tá doendo, tô sofrendo. Se mexe. Você não precisa se mexer sozinho. Junto os colegas da região. Acontece com você? Com você também assim?
Como foi o seu mês passado? Mostra, cria ali uma sériezinha histórica e chega na corregedoria, por exemplo, no chefe da central de mandados. Chefe, está acontecendo isso daqui. Se você não fizer, se nós não fizermos, se você não fizer, quem que vai fazer para você? Você vai ficar nessa situação de estresse. Pode ser que não resolva agora, mas amanhã resolve. E eu tenho uma pergunta em cima do que o Mauro falou. Chegou nesse caso de estresse aí, não tem como lidar com isso, vai para o psicólogo. Chama o Leonardo. Chama o Léo. Ele quer ser adotado também. Tá? Pois é, Você também, viu? Eu percebi. eu senti aqui. Então, assim, corre para o psicólogo. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta que não sei se você vai poder me responder, porque talvez seja um caso de ética profissional, mas assim, como que o cara que vai, ou a mulher que vai para o psicólogo consegue, assim, lidar com esse tipo de situação? Porque aí vem uma sequência de coisas, como você disse. Vem a frustração, vem a sensação de impotência. Então isso vai te levando para um buraco que às vezes você não consegue sair dele. Então a busca do psicólogo vai fazer, talvez, não sei, não sou da área, mas talvez vai fazer com que a tua cabeça abra e comece a ver como resolver determinados problemas a partir da tua vivência. Então a minha pergunta vai muito por aí, assim. Então essa busca de ajuda do psicólogo, do profissional, para poder lidar com isso, assim, como lidar com esse tipo de situação, de estresse, de frustração, né? Então, quando se chega na clínica, ele chega assim. Tipo, Zoado. E aí, o que é que tu vai me dizer? Entendeu? Porque ele chega num nível de bagunça, de desorganização, vamos dizer assim, né, de estresse, que ele não está mais conseguindo ver o copo que está na frente dele. Entendeu? Então é como se o mundo todo ficasse disforme, ficasse estranho, eu não consigo mais entender o mundo, eu não sei mais o que é que eu faço. Tudo que eu aprendi, eu não estou conseguindo pôr em prática. Lógico que ele não chega verbalizando dessa forma. Essa é a leitura que a gente tem quando vê a pessoa chegando lá, vê a pessoa entrando no consultório, certo? E aí o que é que a gente vai tentar fazer? Vamos tentar ver... É sempre assim. Sempre. Que coisa legal. Sempre. Eu sou muito legal. Inclusive, estamos pensando em criar um bloco. O O bloco Café do Daniel. é bom. Então, veja só. Aí ele chega nesse nível de desorganização e ele quer que eu dê alguma solução. Sim. Eu não vou te dar uma solução. Aí você diz, porra, eu vou fazer o que no psicólogo? Eu falei, porra, de novo, cara, mas tudo bem. Né? Fique à vontade. O que é que eu vou fazer no psicólogo se ele não vai me dar uma solução? Eu não sei se vocês perceberam, mas o Mauro tem uma forma, o Daniel tem outra forma de agir, de organizar a diária dele, organizar as coisas dele. O Cleiton possivelmente também tem outra forma dele lidar com as questões, com as demandas que vêm para ele. E aí quando você tem vários chefes plurais, vamos dizer assim, eu observei que tem uma coisa muito legal no trabalho de vocês, muito legal no trabalho de vocês, certo? Que é, não existe uma padronização. Então eu estou livre para criar a minha padronização. A gente ouviu o Mauro falando como é a padronização dele, sabe, Cleiton? Como é a padronização do Daniel. E é a partir daí que o psicólogo, certo? No caso, eu lá, vou tentar observar como é o padrão dessa pessoa, como ele age. E é isso que eu vou tentar ajudar, para você entender como você vai lidar com a sua demanda. Porque ela é pessoal. Sim. Entendeu? Não é fórmula de bolo, né? Receita de bolo. Cara, tu chega pra mim e diz, Léo, tem 100 demandas aí pra você. Daniel, tem 100 demandas aí pra você. Talvez eu diga, eita, só isso? Beleza. Não vou dizer, eita, só isso. Mas... E o Daniel vai dizer, cara, o que eu faço com isso? Tem, se eu faço 300, 100 pra você é de boa. Pra mim é de boa. O nome disso é subjetividade, Mauro. Então, não existe uma fórmula de bolo, entendeu? Não é como fazer um café. E mesmo assim, né, Daniel, você sabe muito bem que se eu for preparar o café, você for preparar, o Mauro for preparar, vão sair 3 cafés diferentes. Gostei desse cara. A gente pode chamar ele mais vezes? Pode, por favor. Se fosse vir um café, eu venho mais vezes. Essa parte é comigo, deixa eu ver. Então, assim, é isso que a gente vai buscar lá na clínica, certo? Claro que vai gerar o estresse, como o Mauro mesmo falou. Vai ter o estresse ali, e o Mauro falou um negócio que eu achei muito legal. Vai ter o estresse ali, mas se eu tiver capacitado, eu vou saber lidar com aquilo. É assim que o Mauro age, entende? Então ele vai buscar a capacitação. Se eu tenho capacitação, eu não tenho medo. Lembra do medo lá do começo? Então eu não vou ficar aqui rodando nas minhas patologias. Eu vou ficar rodando nas minhas
5.482 soluções. E aí eu vou, não, essa não serve, essa não serve, essa não serve. E pronto, tá feito a sua fórmula de bolo, o seu bolo. Entendeu? Sabe o que isso me lembra? Você falou agora em capacitação, falou em estresse. Isso me lembra um outro aspecto do cenário que a gente vive hoje, que é a busca por novas atribuições. E isso vem incomodando muita gente. Já discutimos, né, Cleiton, um pouco sobre esse tema. Sim. Porque esse problema que eu falei da visibilidade, que é um dos problemas nossos, junto com o avanço tecnológico, vem diminuindo, vai diminuir aos poucos a comunicação processual. A gente tem um problema aí inerente aos atos executivos. Existe projeto de lei de desjudicialização da execução que vai tirar atribuições do judiciário e é grande parte das atribuições do oficial de justiça. Então, com base nesse cenário, existe um medo muito grande de se perder a atribuição e de se esvaziar a função. Então, se vive uma angústia nesse sentido. Em paralelo, existem diversas ações, diversos projetos de lei que trazem novas atribuições para o oficial de justiça. Está havendo um movimento nesse sentido. Então, tanto a gente já exerce algumas atribuições novas, de maior complexidade, que exigem maior capacitação, como, por exemplo, atividades mais detalhadas na execução, no processo executivo, na busca de patrimônio, de bens, uso de sistemas eletrônicos, atividade de inteligência para localização de pessoas, para averiguação de fatos, atividade de fiscalização, aos poucos também a gente vem exercendo, e parte disso está em projeto de lei, está sendo discutido hoje lá no Congresso. E o que acontece? As pessoas têm muito medo disso. Porque, como eu já falei, a nossa atividade é um pouco solitária e existe uma insegurança muito grande em realizar determinados atos processuais. A gente pode falar até da mera comunicação, que às vezes tem um procedimento mais complexo e os colegas ficam inseguros, porque não sabe se um dos vários chefes vai concordar com o ato, se não vai, qual é a repercussão que aquilo pode trazer. Isso traz uma insegurança e uma angústia. E aí, quando a gente vai para essas atuais e futuras novas atribuições que exigem muito mais capacitação e pode aumentar inclusive a demanda de trabalho, mas ao mesmo tempo vai trazer o quê? Responsabilidade, visibilidade, credibilidade, vai trazer toda essa recompensa para a gente. Então, essa capacitação que a gente precisa ter e que pode resolver um pouco do problema, também é necessário para esse futuro. E aí, o que eu me refiro em relação a esse futuro, as novas atribuições, é também a angústia dessa responsabilidade. E aí eu te devolvo agora a pergunta, que eu acho que você já me fez 3, inclusive isso é muito bom. Ele é um cara da planilha, viu? Ele está quantificando as perguntas. Será convidado mais vezes, porque na verdade eu que estou recebendo perguntas hoje. Tá vendo aí? Minha pergunta é como lidar com essa ansiedade, porque a ansiedade, né, em relação ao futuro, já que estamos falando de algo que pode vir, em relação à responsabilidade e novas atribuições. Então, primeira coisa, cara, deixa de criar futuros, entendeu? Deixa de criar coisas que não existem. Futuro não existe, pô. O futuro é uma instância de tempo que ela ainda vai existir. Ela é um protótipo da realidade, mas ela pode nunca existir. Daquela forma que você criou na sua mente, não. Aí o que é que acontece se eu não crio esses futuros? Eu não me frustro, entendeu? Pô, e como é que eu não vou criar futuro? Me capacitando, como você colocou, tentando entender, tentando me apoderar daquilo. Isso é poder. O apoderamento é o conhecimento. Então, se você busca o conhecimento, você não cria futuros, você não cria castelos, você cria realidades, entendeu? E a partir daí, o medo vai embora, porque agora eu sei o que fazer, entendeu? Eu sei como organizar meu Excel, eu sei como fazer. Então, parei. Aí, cara, eu vou lembrar uma coisa a você, Daniel, não sei se você lembra, eu já disse a vocês que eu sou um artista, entendeu? Sou um artista expressionista, entendeu? E aí eu vou mostrar aqui uma das minhas obras de arte, mas por favor, ninguém plagie, tá? É uma obra de arte. Mas ela tá lá naquele curso, lembra do curso, Daniel? Mediação de conflitos. Isso, ela tá lá naquele curso. Ela tá naquele material que a gente preparou, eu lembro que eu mandei pra você deu uma arrumadinha, ficou bem legal. Deixa eu dizer pra galera. Diga, pode falar. Esse curso que ele está falando é um dos cursos que nós temos aqui na escola. E aqui na descrição desse vídeo você pode dar uma acessada lá, ver de que se trata o curso. Tem um vídeo de uns 2 minutos lá que descreve o curso. E lá tem toda a programação, caso você se interesse de conversar com o seu tribunal, conversar com a sua instituição e levar esse curso aí para a sua região. Mas volta aqui. Então não vou nem falar mais, você vai lá e olha. Olha, agora eu estou ansioso. Você tá ansioso? Estou pensando no futuro incerto. Deixa eu pegar um cartão, você pode ir lá na clínica e resolver isso rapidinho. Olha só, vocês não vão conseguir ver daí, eu acredito,
Mas olha aqui minha obra de arte, tá vendo? Olha, isso é lindo. Isso é lindo, vocês estão entendendo? A editora resolve, ela É lindo. dá um print aí. Ela dá um zoom aqui e mostra pra galera. Aqui tem isso é um S. Aí aqui no meio, ó, a gente tem um P, aqui a gente tem outro P e aqui a gente tem um F. O que é isso? Presente, passado, futuro. Isso aqui é situação. Elas vão acontecer aonde? No presente. Esse é o caminho do meio. Esse caminho do meio, cara, será que eu já ouvi falar isso em algum lugar? Os budistas já usavam esse conceito de caminho do meio. É o quarto princípio do budismo. Às vezes, porra, mas você é psicólogo ou é budista, né? Eu sou psicólogo. Mas isso aqui hoje é adotado, entendeu? Como técnica. Então os caras usavam isso lá atrás. Por quê? Porque resolvia. Resolvia o quê? Resolvia com que eu fizesse o que eu preciso fazer. Então isso aqui é só para exemplificar. O que é que eu preciso fazer? É ir lá no passado, ficar remoendo o que aconteceu, as minhas ideias do que eu tinha que seria realidade e me frustrar. Pensar no futuro de como é que eu vou fazer. Não, é no presente. Então assim, o que é o presente? É o que o Mauro colocou. Me capacitar, me organizar. Então assim, vamos ficar no presente e vamos resolver essas situações. Certo, Mauro? Respondi Perfeito. sua pergunta. Ficar no presente e se capacitar é tudo que a gente defende também. Então, Porque a o que planilha. vier pela frente, tudo na planilha, com certeza. E tudo que vier pela frente já vai ser esperado. A gente está se somando a esse quadro, a esse cenário, uma situação de fragilidade do cargo de oficial de justiça, por todas essas questões que o Mauro colocou, e esvaziamento de função, etc. Já há locais em que o cargo de oficial de justiça deixou de existir, isso cria esse medo na categoria. E o que nós precisamos fazer hoje? Nós precisamos nos tornar indispensáveis. Nós precisamos entender que novas atribuições importantes, de relevância para o oficial de justiça, sejam absorvidas pelos oficiais de justiça. E aí sim tornar o cargo indispensável através de atos relevantes da categoria. Do contrário, nós vamos continuar nessa situação com a nossa função colocada em xeque. E aí, Léo, nós participamos de um evento, de um encontro nacional dos oficiais de justiça recentemente, aconteceu lá no Rio de Janeiro, e um dos palestrantes trouxe uma informação estatística interessante. Eles falaram que lá naquele estado, lá no Rio de Janeiro, a faixa etária média dos oficiais de justiça é de 52 anos. Ou seja, é uma profissão que atualmente os concursos para novos oficiais de justiça, apesar de acontecer, são raros, e os oficiais atuantes eles vão se represando na categoria e vão ficando mais idosos naturalmente. Mas eu falo isso por conta da maioria ter uma certa resistência, alguma objeção ao avanço da tecnologia. E isso também embute na categoria um pouco de medo, um pouco de ansiedade. Não sei fazer é diferente de não quero fazer. Às vezes é uma dificuldade natural da pessoa que é mais da velha guarda, mas, apareceu uma tecnologia agora. Hoje as crianças, elas nascem, e o que a mãe dá de presente? Dá um celular, dá um tablet. Para os caras mais da velha guarda, que pegam o telefone e, tudo bem. Mas entra no aplicativo, vai para o Drive e tal, compartilha o arquivo, faz isso, isso e aquilo. Naturalmente é um pouco mais lento. Então, existe também esse receio, essa objeção, consciente ou não, à evolução da categoria nas atribuições. Isso está dentro dessa solução que você falou? Se mantém no presente, busque capacitação, algo nesse sentido? Sim, sim, porque permeia o que o Mauro já falou também, que é aquela coisa, não tem outra opção agora, eu tenho que fazer isso aí, ou eu vou ficar rodando aqui, ó. E como é que eu faço? 5.482 possibilidades. Vamos ver o que for melhor. O importante é fazer, né? Fazer. Se mover, como o Daniel falou lá atrás, né? Se movimentar, tentar sempre buscar. Você falando isso e a gente falando da profissão dos oficiais e tudo mais, falando do oficial de justiça, mas eu estou trazendo isso, tudo que você está falando tá sendo assim, muito bom para a minha profissão também. Como ator, como professor, como da área de artes cênicas em geral, sabe? A área acadêmica, por exemplo, né? Se você não se organiza nos horários, você não consegue cumprir os prazos de escrita, de tudo mais, de pesquisa que você tem que fazer. E tem uma coisa também que é totalmente linkada ao que a gente está conversando, é justamente esse futuro incerto, né? A gente, no nosso cenário atual,
em relação à pesquisa científica, a gente está num futuro incerto, porque quando tem, quando não tem, quando tem investimento, quando não tem investimento, a gente fica sempre nessa barca e fica sempre girando no mesmo lugar. Será que eu ainda vou conseguir alguma coisa? Será que uma capacitação vai me levar? Mas e como é que eu vou fazer? Eu vou investir uma grana aqui? Não vou? Entende as incertezas? A gente fica rodando nesse cenário. Aí o Mauro fala de capacitação, ótimo. Eu sou um cara bombril, tem gente que me chama de bombril, mil atividades que eu faço de tudo um pouco, desde computação a artes marciais. Agora 5.482 utilidades. Pois é. Upgrade. Mas sempre, sabe, buscando conhecimento e tudo mais. Mas sempre a gente, em algum momento da vida, do dia, do mês, do ano, a gente volta para o giro das incertezas. E creio eu que isso seja algo comum do ser humano, ter esse fluxo de incertezas, né? Mas saber que a gente precisa ir, mas de onde buscar energia para ir, né? Essa que é a dificuldade maior. É isso que não existe receita de bolo. Cada um vai ter uma forma específica de como eu acolho o que está acontecendo, mas aí tá o ponto. Eu tenho que acolher, eu tenho que aceitar que aconteceu. E vou em frente, entendeu? Se eu fico lá atrás, aqui ó, rodando, eu não venho. Se eu vou lá para frente, o e se, eu não vou, então eu paro. Pronto. Parou, estagnou, não anda mais, acabou para você. Aí é ladeira abaixo. Ladeira abaixo, não é mais o caminho do meio, é o caminho da ladeira. Então, assim, é o que eu estou dizendo do patologizante, entendeu? Ó, eu tenho uma crise, uma situação aqui que é a depressão, uma situação aqui que é a ansiedade, passado e o futuro, certo? Duas situações sintomáticas, então eu vou desenvolver uma série de sintomas aqui que vão me travar. Vou desenvolver uma série de sintomas aqui que vão me travar, entendeu? Aí eu me perco, o nome disso é angústia. Eu sempre costumo falar, angústia é o termo que se usa para quando eu não sei o que é que eu estou sentindo. Tá tudo bagunçado, tá tudo misturado, eu estou angustiado, entendeu? Mas quando eu consigo vir para cá e dizer, cara, eu aceito que é isso que aconteceu comigo e agora eu tenho que buscar minhas 4.582, esqueci o número. Eu vou em frente. 482. Tu anotou, 5.482. Eu sou o cara dos Ele números. anotou, poxa, cara, eu tenho o cara da planilha, o cara dos números, Pois é. adotá-lo. Você vai também. Tá, Não se eu preocupe. vou. Você é o cara do sentimento. Eu sou. Então, assim, Eu sou. é isso, sabe, Cleiton? Não existe receita de bolo. Aham. Qual é a minha forma e o que é que eu preciso aceitar e fazer. Ponto. É uma descoberta, né? Uma Isso. descoberta. Vamos igualar esse jogo, eu vou fazer mais pergunta. E quando Eu a posso ir pessoa... embora? Ainda não, as portas estão trancadas. Cara, dois oficiais de justiça me Quando a trancaram. pessoa tem medo, Certo. medo real, medo de perigo, medo de agressão, medo de morrer, medo de tudo, porque é o nosso dia a dia também. Isso inibe muito a realização de alguns atos processuais ou de diligências como deveriam de fato ser feitas. Às vezes existe um perigo real, às vezes não existe. E aí? É muito abstrato, mas e aí? Eu quero saber como lidar com isso. Do medo real. Agora eu tenho ele tá na minha frente, não é isso? Depende da sua realidade. Eu posso ter um medo de andar na rua porque aquela rua pode ser perigosa, ou eu tenho medo de lidar com uma pessoa porque abstratamente alguém pode me agredir na hora que eu me identificar como oficial de justiça. E isso inibe a nossa conduta. Às vezes a conduta ideal que a gente deveria realizar, a gente não faz por medo do outro, por medo da violência, por medo relacionado à segurança mesmo. Deixa eu jogar uma pergunta aqui pro Cleiton. Tá. Manda, Manda a volta, tá certo? Por favor. Cleiton, cara, vamos lá. Imagina que tu, cara, tem um sonho de conhecer a África. Certo. Entendeu? Beleza, tem um sonho. Beleza. Pô, eu quero conhecer a África. Todo mundo quer conhecer a África, eu acredito que quer ver a savana, né? Sim. Pô, eu quero ir lá na savana. Mas, bicho, o leão pode aparecer lá e devorar você, velho. E aí, tu não vai mais pra África? Vou. Por quê, bicho? Tu é doido, cara? Tem um leão lá, pô. Por que Mas tu vou. vai? Eu me escondo. Por que tu vai? Chuta aí, pode falar assim. Por que tu iria? Porque iria me despertar uma realização de um desejo que eu queria há muitos anos. Há muito tempo. Lembra do Friedrich Nietzsche? Nós falamos quase agora dele. Sim. Vontades, desejos, potencialidades, entende? Então, ó, a gente rodou e voltou pro mesmo lugar, entendeu? Então, o que é que a gente fez aí? Eu evito de ir
porque eu estou imaginando e se eu morrer. Sim. O que é que você me diz que precisa fazer no presente? Uma daquelas 3.482 opções? Isso, as potencialidades. 5 mil. É porque ele gosta desse outro número. Ele gosta de 3. É porque ele vive de cabeça baixa. Esse número é meu. Eu sou mais objetivo, eu diminuo as opções. Ele já tirou as ruins, cara. A gente vem pra cá, vem pro meio de novo, entendeu? E eu lembro de uma coisa que o Daniel falou, cara, lá no curso, entendeu? Lá no curso você falou sobre algo parecido. Ele citou uma situação que ele foi num lugar, conheceu o lugar, conheceu indiretamente quem era a pessoa, já meio que se inteirou da situação para depois poder ir lá como oficial de justiça. Quando você citou aquele exemplo lá no curso, cara, eu fiquei pensando, poxa, é isso. Você vai lá, você reconhece o terreno, você meio que conversa ali como quem não quer nada com o pessoal. Eu lembro até que era um dono de uma oficina, era algo assim, não sei se era oficina, era venda de peças ou era um ferro velho, era algo desse tipo. Eu tenho inúmeras histórias para falar sobre isso, mas não vou falar sobre nenhuma. Claro. Mas o que você está falando é uma diligência prévia de reconhecimento onde você não se identifica como oficial. Você vai sacar como que é a região. Para quando você for de verdade, você já em saber por onde entra, como é que sai, se é fácil dirigir, se é fácil de localizar. É por aí, né? Perfeito, Cleiton. Se tu vai na savana, cara, primeiro descobre como é que é o esquema, Uhum. entendeu? E aí eu fico parado quando o leão vier, o cara fica, não se mexe. Pô, já sei o que eu tenho que fazer, então se o leão vier. E se eu não ver leão nenhum, aí você não teve sorte, velho. Porque pode acontecer também. O leão, ele não sabe, eita, o Cleiton vai passar aqui, deixa eu esperá-lo. Não, cara, ele pode não aparecer. Ele pode aparecer. E o que é que eu faço se ele aparecer? O que é que eu faço se ele não aparecer? O que é que eu faço? Então, nesse reconhecimento prévio que você colocou, você tira parte desse medo. Por que parte? Porque ainda não aconteceu. Então, eu não sei. Mas eu já sei o método que eu vou seguir caso alguma dessas coisas aconteça. Aí beira aquilo que eu estava falando para você. A gente falou de capacitação, mas esse reconhecer é o saber o que eu posso fazer. Quais são as minhas possibilidades? Então veja que tudo está girando em torno dessa coisa das possibilidades. É isso que quebra uma ansiedade, por exemplo. Entendeu? Me permitam explicar brevemente isso aqui do medo e da ansiedade, porque eu acho esse ponto interessante. As pessoas não entendem muito bem, botam a ansiedade como sendo algo patológico e pronto, o medo como sendo algo misterioso, mas olha, todo medo vai puxar uma ansiedade, certo? Isso é uma condição sine qua non quando a gente fala de medo, ele vai puxar uma ansiedade. E a ansiedade é o quê? É um sistema de alerta, entendeu? Ela é uma das emoções, ela não está nas emoções básicas que a gente tem, sabe? Meu filho chegou um dia desse com uma tarefinha de casa, dizendo, papai. Aí quando eu vi lá, as emoções, ó, e umas expressões faciais, sabe? Cara, na minha época não tinha isso não, velho. Eu era mais ignorante. E aí tinha lá, sabe, tinha medo, tinha tristeza, tinha alegria, como você reconhece, frustração, tinha no meio dos caras, não tem esse tamanho, frustração. 5 anos de idade, frustração. Então, essas coisas a gente fundamenta quando é criança. Certo? E quando a gente vai para a vida adulta, a gente vai botar elas na prática. Então, o que é ansiedade? É algo que eu estou com medo. Então, não sei o que vem, eu posso gerar uma ansiedade. Porque eu começo a criar os meus castelos mentais, entendeu? Eu começo a criar as minhas possibilidades diante de algo que eu não sei o que é que vem. Quando eu procuro saber, eu determino, eu vou fazer isso, a ansiedade vai embora. Isso. Beleza. Mas na hora tem aquele friozinho na barriga. Mas não é nada comparado a uma ansiedade no nível hard. Entendeu? Onde você trava. Não. É o friozinho na barriga necessário para eu saber que eu estou vivo. Porque, bicho, tu vê um leão. O cara pode ter explicado, fica parado, faz isso, faz aquilo outro. Mas se não vier um friozinho na barriga, tu já morreu, o leão já lhe comeu, você tá... Eu pensei no inferno, vou fazer no céu, tá certo? Você tá no céu e nem sabe ainda, cara. Entendeu? Então, ele vai vir, o friozinho na barriga. Mas eu sei o que fazer. Então, é essa busca. Diligência prévia, né? Essa é uma das ferramentas. Se preparar. Eu acho que a palavra genérica é se preparar. Saber quais são as suas opções. E estar preparado para as diversas situações. O ruim é juntar isso com o que a gente estava falando antes, né? Se eu estou abarrotado de tarefa, uma pilha com 5.482 mandados. E aí agora eu vou pensar, vou fazer uma diligência prévia, vou consultar aqui o processo eletrônico. Você não consegue fazer isso. Aí é um outro problema que a gente deve... Né? Para não voltar no assunto lá de trás, é a administração. Mas dentro de situações
boas situações, boas condições de trabalho, que é o que a gente procura, é o que a gente espera, é por aí. É dar uma consultadazinha no processo, se for uma diligência complicada, tenta verificar o ambiente antes. Ainda assim, quando você vive o risco do dia a dia, muito mandado criminal, por exemplo, você tem o risco do crime. Poxa, pensa se é interessante você portar uma arma ou não. Né? Não estou dizendo que o oficial de justiça deve portar arma de fogo e também que não deve, mas é uma hipótese que pode ser pensada. De repente, algum tipo de treinamento de defesa pessoal. O oficial de justiça tem que saber arte marcial? Não necessariamente. Mas se eu vivo numa situação de risco, já sofri ameaça, ou então um colega, e eu estou nessa ansiedade ou nesse medo, por que eu não posso me capacitar em defesa pessoal, por exemplo? Sabe? Ou então, evasão rápida, direção defensiva de carro, de moto, e eu estou colocando uma série de coisas aqui. Possibilidades. Por que não? Mas o Estado tem que fornecer para mim. Cara, você está lá naquela situação. Enquanto o Estado não o fizer, eu também não vou buscar nada. Tá bom, então espere o Estado lhe oferecer até que o risco sempre existe, né? Mas até que a situação bata na sua porta e você fala, poxa, lembrei daquele leão que o Léo falou naquele podcast. E a saúde mental? E a saúde física é de quem? É do Estado? Não, é nossa. Eu ia falar isso agora, mano. Coloque sua vida, então, na mão do Estado. Pois é. E que assim, eu não fiz. Eu não sei se vocês têm curso de direção defensiva. Alguém tem? Não. Eu tenho pra moto. Tem? Tem. O cara faz filmes, faz séries, o cara tem que ter essas O coisas. que você não fez na sua vida? Não, mas olha Isso como não é pode- interessante. Nunca foi oficial de justiça. Mas olha como é interessante esse tipo de curso. Aham. Paro numa região lá ruim de entrar, de manobrar, ruazinha estreita e tal. E por qualquer acaso da vida, estou sendo perseguido. E aí? O que fazer? E agora? É uma receita de bolo? Não é. Não. É uma depende- opção que eu tive, gosto, depende das opções. vivo isso, quero fazer, não quero, para arte marcial, para defesa pessoal, para direção defensiva, para porte de arma, para estudar processo, para fazer diligência prévia, é tanta coisa, mas assim, não fique sentado na cadeira dependendo de terceiros ou dependendo de Estado, que às vezes deveria lhe entregar, mas por qualquer motivo não entrega, não pare, não cruze o braço. Aí Faça sim. a sua parte. Você entende que a gente volta para aquela mesma questão? Volta. Eu aceito. E aí, o que é que eu faço agora? Volta. Entendeu? Então, nessa situação também não é diferente. Eu aceito. E o que é que eu faço agora? Eu vou ter que ir, cara. Pois é. Vai estar lá. Lembra aquela frase que eu falei antes? Segura essa frase aí. Não deixe que as melhores decisões da sua vida sejam tomadas pelo acaso. Vai você e faz. Naquilo que você tem controle, obviamente. Sim. Vai e faz. É isso, mas perigo real, iminente. Estou lá na diligência, o bicho tá pegando e eu tô com medo. Cara, como reagir? O que fazer? Como se preparar? Beleza, vamos pensar. Como que isso... deixa eu fechar a pergunta assim. Vai. Como que isso afeta a mente do oficial de justiça e como amenizar esse impacto? Então, vamos lá. Primeiro, aí o que é que eu entendo daí? Você não fez essa organização. Você não foi lá, não viu, certo? Não reconheceu o terreno. Não se preparou. Não se preparou. É engraçado ter um filme chamado 300 de Esparta. Tem o Leônidas aqui. Belo né? filme, um belo filme. Clássico. E aí tem aquela coisa que espartano não se rende. Mentira. Mentira. Espartano batia em retirada se visse que não tinha como combater. Certo? A Mongólia foi uma das grandes potências. Eles inclusive conseguiram burlar a muralha da China e derrubar o Imperador Amarelo. Certo? E aí, como é que os caras fizeram isso? Eles observaram a muralha da China durante 1 ano, Cleiton. Os caras ficaram lá. O Khan, né? Ele chegou para um cara e disse, ó, bicho, fica aí, monta a guarda e olha essa muralha o ano todo. Então o cara foi vendo os momentos vulneráveis da muralha. Quando ele descobriu, ele voltou e disse, ó, tal situação. Ele, pronto, então vamos invadir no inverno e antes vamos queimar as provisões. Meu amigo encurralou os caras. Então o que ele fez? Ele estudou, ele percebeu como entrar, ele pensou no que fazer, ele pensou tudo. E aí ele foi lá. E mesmo assim, no momento lá da guerra, muita gente se perdeu, certo? Mas era uma outra civilização que chegando-se, mesmo tendo queimado provisão, mesmo sabendo onde era o limiar ali de fraqueza, eles batiam em retirada. Então não tenha vergonha de chegar, entrar no seu carro e ir embora. Pô, hoje não vai ser o dia.
Entendeu? Deu Hoje ruim. não vai ser o dia, cara. Eu tô olhando aqui com o elemento, tô dizendo, meu amigo, isso daqui eu tenho que vir com uns 4. Ou lutar contra o exército maior num corredor estreito, né? Aí é a questão da estratégia, porque Exatamente. os 300 eles também montaram essa estratégia antes de ir para lá, Exatamente. né? Antes de ir para lá. Preparação. Preparação. Então, é só lidando com essa situação, como o Daniel colocou. Não teve preparação, o cara foi lá com a cara e a coragem, os 300 disseram, vamos lá, bora, vamos. Aí chegou lá e disse, tá, exército da porra, e agora? Vai embora, velho. É. Vai embora. Eu tô adorando essa conversa porque a gente tá falando de história, tá falando de filme, filosofia, Tá literatura maravilhoso. alemã. Tem de tudo aqui hoje, né? Coisa linda. Um cara cool, um cara lorde. Maravilhoso. Então, Foi ótimo. saiba o momento de suspender a diligência e sair. Mas observe também o cenário para saber como voltar, o que eu preciso para voltar. Porque aí eu monto o meu exército, leia-se apoio policial, leia-se diligência em dupla, em trio, no que for, com testemunhas ou não, mas volta e cumpre a ordem judicial. A evasão é momentânea, temporária, para voltar preparado. Essa é a nossa ideia. Mauro, esse cara me lembrou de uma coisa, já que a gente tá falando de história e tal, vou jogar pra tu agora, tá, cara? Segura essa aí, viu? Talvez eu tenha perdido essa aula, mas vamos lá. Tá, você sai fazendo um monte de pergunta pra mim, deixa eu jogar uma pra você. Nós temos também os japoneses, né, os samurais e tudo. E os samurais tinham uma prática muito interessante, né? Quando eles chegavam num ponto que eles diziam, cara, perdi, velho, o que é que eu faço agora? Seppuku. Obrigado, Cleiton. Vai pra onde, cara? Seppuku. O que é isso, Cleiton? É o ritual que eles faziam, né, de suicídio. Perfeito. Esse é o meu assessor. O que ele falar, eu assino. Poxa, não, peraí. Ei. Cara, me defenda. Ah. Ele Contrate burlou. o seu advogado. O seu oficial Eu de nem joguei a pergunta, ele respondeu a pergunta. Cleiton, então, aí o cara pegava ali e disse, cara, não tem mais jeito, eu tô abarrotado de coisa, eu não sei o que fazer, o que é que eu faço? É a solução? Ó, joguei. Excel. Bom, eu não sou japonês. Então não. Começou bem, tá? Começou Então, não. bem. Pra Começou mim não bem. é a solução. A gente volta pra onde quando pensa nisso? Ó, eu falei, o cara abarrotado de coisa, tá lá, não sei o que fazer, o Estado não me dá segurança, eu tô com medo de fazer algumas diligências que, poxa, isso vai ser complicado. Ele vai fazer, ei, obra de arte é comigo, cara, que história é essa? Eu vou lhe responder Alguém porque uma está- imagem. Alguém está me plagiando. Eu quero um advogado, não falo mais. A gente volta aqui, ó. Tem algum advogado assistindo? Se tiver, vem aqui, por favor. É aqui que a gente volta? Aonde? Eu não sei, eles não estão vendo? Claro que estão vendo. Cadê a câmera ali, ó? Tá. Se essa aqui presente. não vê, aquela dali vê. Pro meio da estrada e resolve o problema. Acha a solução e segue. Caminho do meio? Caminho do meio. Poxa, cara, esse cara ele tava assistindo, mas eu pensava que ele Tava na tava aí aula. só, tipo, pensando no que ele ia fazer depois, tomar um show, Não talvez adianta, vai acabar o trabalho. não né? adianta só reclamar, não adianta só chorar. A gente costuma muito reclamar de tudo. Reclamar, tá ruim, tá errado, não dá certo. Mas isso não traz solução. Só traz o quê? Aquela coisa que a gente não sabe nominar e chama de angústia. Só traz angústia, não resolve o problema. O negócio é sentar na cadeira e achar uma solução. Se somente o seu trabalho no dia a dia não resolve, vá auxiliar na administração, traga soluções para o tribunal, faça requerimentos, se organize e ache uma solução administrativa para aquele problema. Eu acho que Cara, ele sintetizou tudo, Eu que acho- tá eu praticamente acho ele que vai tem- embora, não preciso mais de você. Eu acho que Entendeu? tem um ponto aí pra gente falar pros caras que estão assistindo a gente que é assim. Porque às vezes é fácil dizer assim, não, volta para o presente, busque uma solução, reorganize as suas ideias e bola pra frente a vida segue. Às vezes é fácil você dizer isso. Às vezes não é, porque o colega, o oficial, está numa situação de depressão, de angústia, de agonia e ele não percebe tudo aquilo. Você comentou isso mais no início do vídeo. E ele não percebe. Então, pô, tá ruim, tô chorando, não quero trabalhar, tá difícil, não tem mais comunicação com os colegas, tô com medo dos chefes. Cara, procura ajuda. cuide da sua saúde mental. Procura ajuda. Perfeito. E ó, não é porque o Léo tá aqui, mas o profissional da psicologia, ele estuda anos e anos e anos, e não é à toa, é uma ciência, não é algo que você vai inventar, não é mágica que os psicólogos fazem, apesar de eu não ser psicólogo e não entender nada da técnica psicológica. Mas, cara, procura ajuda, porque o seu chefe não vai lhe ajudar. O seu colega pode até dar uma palavra de apoio, um ombro amigo, mas ele não vai lhe salvar, ele não vai tirar daquilo que você está ali. Porque depressão, angústia, cara, de novo, vou até te perguntar, eu não sou profissional na área, mas eu acho que é difícil você se
autocurar ali, porque você acordou, a partir de hoje eu vou estar bem. Todos os meus problemas acabaram porque eu decido que assim seja e volto para o presente e resolvo. Eu acho que isso não é uma coisa muito comum de acontecer, não. E oficial de justiça, por conta desses estresses, vários chefes, sobrecarga e horários zoados e medo e risco, a nossa profissão, o futuro que é incerto por conta desses vários projetos de lei, isso está deixando a cabeça de muitos colegas bagunçada, com medo mesmo. E aí? Eu vou parar no procure ajuda. É muito por aí? É fácil da pessoa se autoajudar com os colegas em grupo? Ou como é que... Cara, Fala aí, cara. É interessante, o caminho é esse, mas é aquela coisa, não é fácil também procurar ajuda para muita gente. Tá. Por quê? Veja, da mesma forma que nós falamos aqui de bater em retirada, eu falo de procurar ajuda. Entende? Quando você passa a entender que, eu aceito que não dá, eu bato em retirada, é o mesmo princípio. Eu aceito que eu estou bagunçado, que eu não estou mais entendendo o que está acontecendo comigo, eu preciso procurar um profissional. Agora, vamos lá, uma dica. Um profissional que você tenha alguma indicação, um profissional que você conheça ou que alguém conhece. Você não vai procurar aleatoriamente, porque você pode chegar nas mãos de um profissional que não conduza da melhor forma. Então, depois que você procura o profissional, depois que você já tem, cara, é esse, vai lá, certo? E eu sei que não é fácil você chegar no cara e dizer, olha, eu estou sentindo isso, tá assim, tá assim. Tem pessoas que têm essa facilidade, que a gente costuma dizer assim, não, o cara vomitou tudo ali pra mim. É ótimo, é ótimo. E é engraçado que tem alguns clientes que ficam pensando assim, eu tô falando demais? Não, cara, fala. Fala, o bom é que você faz, tem que botar pra fora, entendeu? Então, a partir do momento que você consegue botar pra fora tudo, o profissional que tá ali, ele tá te ouvindo. E ele tá organizando aqui já tudo que você tá falando. Então, ele não é um mero curioso que tá ali. Pelo contrário, eu costumo dizer que o psicólogo ele não pode ser curioso nem fofoqueiro. Porque, primeira coisa, se ele for curioso, ele vai ficar girando em torno dos próprios conceitos, das próprias questões. Cara, eu quero entender isso aqui, sabe que ele é assim também? Isso não rola, certo? Isso não rola. A outra coisa, se ele for fofoqueiro, ele vai sair dali e vai dizer, Daniel, cara, olha, poxa, é doido, velho. Tu é oficial de justiça, né? Olha, foi fulano de tal, ele foi lá, cara, e me falou, não, cara. Tem o lance do sigilo profissional aí, né? O lance do sigilo, eu costumo dizer que o sigilo é a chave de ouro da psicologia, porque é o que nos garante esse celibato, quase, vamos dizer assim, do que você está trazendo para mim. Então eu vou guardar aquilo ali e não vou violar aquilo de forma alguma. Vai ficar ali guardado, certo? Então, isso, como eu consigo isso? Com indicação, com um profissional que realmente seja capacitado, que saiba lidar com essas questões, que saiba entender essas questões. Então, não é fácil? Não. Mas percebeu que está tudo bagunçado? Cara, os caras estão aí me dando várias dicas, porque a gente tem que ser didático aqui, né? Tem que ser objetivo. E eu não consigo fazer essas coisas. Esse já é o primeiro sinal. Não consigo fazer essas coisas. Pô, minha demanda está grande, olha a pilha aqui na minha mesa. E eu não estou conseguindo organizar. Procura alguém que te ajude. Então essa é a questão. Num apanhado geral do que a gente está conversando até agora, eu entendo tudo isso que você falou, mas assim, de forma objetiva, se alguém dissesse assim, eu vou procurar esse cara, vou procurar o Léo, porque eu achei massa o que ele falou no podcast, onde é que o pessoal pode te achar? Cara, então, através dos rapazes, procurando eles dão um caminho para vocês, de onde é que vocês podem me achar. Teve um curso que nós fizemos, foi no período da pandemia, não foi, Daniel? Foi, nós nascemos na pandemia, cara. Perfeito. E aí, Daniel falou comigo, a gente organizou um curso, o Mauro veio lá com as planilhas e assim, achei ótima ideia. E nesse curso a gente fala de inteligência emocional, a gente fala em como lidar com conflitos, a gente fala um monte de coisa. Então, ali também você vai encontrar objetivamente como é que eu faço isso, entende? Mas gira em torno de se capacitar, estou me capacitando, mas mesmo assim você ainda pode, tendo essa capacitação, assistindo aqui o podcast, vendo nossas conversas, nosso debate, mandando pergunta, o que for, ainda assim você pode dizer, cara, ainda estou bagunçado. Vai num profissional. Entendeu? É isso, Cleiton. Não sei se eu Claro, com certeza, respondeu sim. Tua dica. Respondeu sim. Eu creio que não só respondeu para mim, como respondeu para os irmãos Faião, como respondeu para você que está nos assistindo até agora, esse momento. Se você gostou do nosso bate-papo, comenta aqui embaixo. Se quiser mandar perguntas pro Léo, manda aqui que a gente vai e reporta para ele responde também, tá bom? E não se esqueça de sempre estar acompanhando a gente nas estreias semanais do podcast da Escola de Oficiais. Um abraço e até o próximo.
O Daniel ligou. Liguei. Cara, rolou um frio. Não, o Daniel ligou. Porque volta tudo isso. É reinício, é? Ou Corta. seja, eu volto já. Ou seja, Olha, Cartão eu fui memória de muito novo. rápido, velho. Parabéns. Não acabou o Esse tempo. foi Léo. você tava vendo no relógio? Tava, velho. Eu Você vi, vai daqui, ó. Eu vi ele mexendo aqui, eu digo, eita porra. Você deu até uma piscadinha Quando você pra falou, mim. como oficial de justiça, aí eu... Pum! Deu até uma piscadinha pra mim. Quase que ele tira o relógio e joga assim, sabe? Tava vendo a Tava hora um de jogar em minuto. mim o relógio. Eu tava E a me...